Olá, meninos e meninas, candidatos e candidatos ao concurso realizado, né? Agora realizado da Polícia Civil SP São Paulo 2023. Que bom estar aqui com vocês. Quem vos fala é o professor Alexandre Bastos, Direito Administrativo. Saudações para quem foi meu aluno na aula presencial, online, ok? Estamos juntos aí, analisando esse gabarito, tá? Da prova de investigador de polícia, versão 3, Polícia Civil São Paulo 2023, tá? Professor de Direito Administrativo, Alexandre Bastos. Espero que todos estejam bem, estejam com saúde do outro lado da tela, estejam agora mais calmos, tranquilos, né? Tivemos aí nessa longa jornada juntos, graças a Deus, preparando a matéria de direito administrativo para vocês, meninos e meninas, e com toda certeza, tenham fé, todos foram muito bem. Na prova já tenho notícias nas minhas redes sociais de parabenização, aí parabenizando as aulas de direito administrativo que foram ministradas por mim, que é com muito amor, com muito orgulho, muito prazer que a gente assim exerce a nossa profissão. Muito bem, galera. Vamos aí então essa prova de investigador de polícia versão 3. Vamos analisar este gabarito, tá, da própria banca, né, da VUNESP. Show? Vamos lá. A respeito da administração pública e de sua relação com os agentes públicos, assinale a alternativa correta. Muito bem. Vamos lá. A letra A diz o seguinte: é autorizada, tá, a incorporação de vantagem de caráter temporário por policiais civis e militares. Veja só. Então, como diz aqui, tá, na letra A, tá, a própria Constituição Federal fala lá no artigo 39, parágrafo 9º da Constituição Federal, que é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário. Então, quando ele começa com autorizada, errada, é vedada essa incorporação dessas vantagens de caráter temporário, com base no artigo 39, parágrafo 9º da Constituição Federal. Certo? Então, o erro está aí, no autorizada e sim vedada. Na letra B, diz o seguinte: a remuneração dos servidores públicos em carreira deve ser fixada por meio de subsídio. Olha aqui, ó. Vamos lá. Deve ser fixada por meio de subsídio a remuneração dos servidores públicos. Dentro do tema agente público, servidor público, ele é classificado como uma espécie de agente administrativo, assim como o empregado e o temporário, diz a melhor doutrina. Tá legal? A Constituição Federal, dentro dessa espécie remuneratória denominada subsídio, tá, que é a espécie remuneratória paga através de parcela única, tá, sendo vedado qualquer tipo de abono, gratificação, tá legal, verba de representação, mas não fala de indenização, tá legal, estou falando da definição de subsídio lá no próprio texto constitucional, é aplicada aos agentes públicos, tá? Nada mais seria
na espécie de agentes políticos. Trabalham diante da alta cúpula de cada um de seus poderes, né? Então você tem a galera do mandato eletivo, vai de vereador a presidente da República, secretários estaduais, secretários municipais, a galera do judiciário da alta cúpula, magistrado, desembargador, procurador-geral de justiça. Muito bem, essa galera recebe subsídio, ou subsídio, tá? Enfim. Muito bem, e você organizado em carreira? Tá legal? A Constituição fala, no artigo 39, parágrafo 8º, que poderá ser fixado através de subsídio. Porque você que é organizado em carreira, agente administrativo, servidor público, tá legal? A sua espécie remuneratória é a remuneração, que é composta do vencimento base, mais as vantagens do cargo. Essas vantagens são as indenizações, adicionais e gratificações. E, como regra geral estatutária, adicionais e gratificações incorporam-se ao vencimento ou provento. As indenizações não. Tá legal? É uma regra geral estatutária, tá? Digamos assim, a mais moderna, né, dos estatutos, tá? Dos servidores públicos civis. Tá legal? Então, veja, então dizer que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira deve ser fixada por meio de subsídio? Não. Poderá. É o que diz o artigo 39, parágrafo 8º da Constituição Federal, que condiz o pode. Tá legal? Show? A letra C, que é o gabarito que a banca deu, da questão 38, da versão 3 de investigador de Polícia Civil de São Paulo, 2023, diz o seguinte: o servidor titular do cargo efetivo poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenham sofrido em sua capacidade físico-mental, mantida a remuneração do cargo de origem. Perfeitamente correto. Então, não é o cargo de destino. A readaptação é uma, como diz a regra estatutária, uma das formas de provimento. Nada mais é quando você tem uma limitação física ou mental e será readaptado. Bem? Então, evidentemente, por conta do tema investidura, tá? Lá no artigo 37, inciso 2º, tá? Que fala lá que a sua investidura que é ingresso no serviço público, tá? Em cargo, emprego, esse cargo tem a ver com um grau de complexidade, né? A natureza e o grau de complexidade do cargo, o grau de escolaridade, tá legal? Aí conjugando, né, o 37, inciso 2 da Constituição, lá com 39, da Constituição Federal também, o artigo. Então, veja, claro que a readaptação ela tem que ser mantida a remuneração do cargo de origem, por quê? Porque, evidentemente, suponhamos que você tenha feito um concurso de origem nível 2º grau e, eventualmente, venha passar por uma limitação física ou mental, tá legal? E aí você tem que ser readaptado, tá? Veja, há atribuições compatíveis, atribuições e responsabilidades compatíveis com a sua limitação, mas nunca alterando primeiro. Você fez um concurso de origem para cujo grau de escolaridade foi 2º grau. Quando readaptado, você seria readaptado para um cargo público de nível superior? Claro que não.
por conta, mudou o nome do cargo público, concurso público nele, que é a regra da investidura do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Então, claro que é mantida a remuneração do cargo de origem. Tá legal? Muito cuidado com isso. E atribuições e responsabilidades compatíveis, jamais menos complexas. Já vi questões assim. Pode ser atribuições afins, compatíveis. Beleza. Tranquilinho? Show. Alternativa C. Tá? Nos satisfaz aí, mas vamos ver aqui. A letra D fala que a fixação dos padrões de vencimentos não levará em consideração requisitos para investidura no cargo, foi o que acabamos de falar. De acordo com o tema investidura, do artigo 37, inciso 2, tá legal? Conjugado lá com o artigo 39 da Constituição Federal, evidentemente, o padrão de vencimento, tá, está intimamente ligado com os requisitos para a sua investidura no cargo. O edital vai dizer, investidura, lembrando que é ingresso no serviço público, seja em cargo ou emprego público. O edital do seu concurso vai dizer que requisitos são esses para a investidura, grau, a maioridade, o grau de escolaridade exigido para aquele determinado grau de complexidade de cargo público, beleza? Então, esse não aí é errado. Perfeito? E na letra E, é autorizada a vinculação, olha aí, ó. É autorizada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, quando compatível com a natureza dos cargos. É vedada. O artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal é bem claro. É vedada a vinculação e equiparação de qualquer espécie remuneratória. Tá legal? É uma norma proibitiva que a Constituição fala, tá? Ela nos informa quanto a essa questão de vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de seu pessoal no serviço público. Tá legal? Então, o grau técnico de um poder pode, sim, ter uma remuneração maior ou menor que um grau técnico de outro poder, porque é vedada a vinculação ou equiparação, como o exemplo que eu dei aqui do grau de um cargo público, tá, cujo o grau seja um grau técnico, ou seja, um grau que não exija o preenchimento daquele cargo público, suponhamos, tá, na nossa hipótese, não exija uma especialização no teu segundo grau, sim, pura e simplesmente um concurso de nível segundo grau. Tá? Então, não é porque um técnico de nível segundo grau, puramente simples de um poder, ele pode pleitear, tá legal, a vinculação ou a equiparação a um grau, a um outro cargo público de segundo grau de outro poder. Perfeito? A Constituição diz no artigo 37, inciso 13, que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, quando compatível com a natureza dos cargos. Show de bola? Beleza? Muito bem, meninos e meninas. Tenho certeza que acertaram essa questão, que foi muito debatida por mim nas minhas aulas, como todas aqui, que nós veremos. Tá legal? Vamos lá. Questãozinha 63. Fizemos aqui o mapeamento nessa prova de investigador de polícia versão 3, Polícia Civil São Paulo 2023, as questões de direito administrativo.
considere que a Secretaria de Segurança Pública está estudando fazer um acordo de colaboração. Então, vamos lá. A Secretaria de Segurança Pública está estudando em fazer um acordo, tá legal? De colaboração com entidade integrante. Vamos aqui. Entidade integrante da administração indireta de outro ente federativo para obter a licença de uso de software capaz de realizar o mapeamento criminal, de acordo com a incidência de delitos ocorrido em diversas partes da cidade. Em reunião foi exposto que a referida entidade possui personalidade jurídica de direito privado. Olha aí. E que seu capital social é integralmente pertencente à administração direta. Com base na situação hipotética, pode concluir que se trata de uma. Vamos lá, galerinha. Sociedade de economia mista. O capital é integralmente pertencente à administração direta ou majoritariamente? Majoritariamente. É aquele 50% mais um, ou 50 mais uma ação, daquele capital societário formador daquela entidade, sociedade de economia mista. Então, é majoritariamente a letra a sociedade de economia mista, tá legal, e os outros 49% na mão de particulares. Por isso, você tem, dependendo da sociedade de economia mista, por exemplo, Banco do Brasil, tá? E aí a gente toma carona no regime societário da sociedade de economia mista, que é somente através do regime societário, sociedade anônima. Então, veja, o enunciado fala integralmente, não fala majoritariamente. Perfeito? Por isso, a resposta é a delta, empresa pública, onde o capital, sim, é integralmente pertencente à administração direta. É o famoso 100% público. Tá legal? E tomando carona, tá? O regime societário da empresa pública, tá? Com base na doutrina, o Decreto-Lei 200 de 1967, enfim, a abordagem desse tema doutrinário, tá? Aceita, tá? Qualquer tipo de regime societário possível no direito. Então, essa é uma outra pedra de toque de diferenciação para a sociedade de economia mista. Enquanto a sociedade de economia mista só aceita o regime societário da sociedade anônima, a empresa pública, qualquer regime societário admitido possível no direito. Então, ele falou de integralmente. E aqui ele fala de administração indireta. Perfeito? Lembrando que a empresa pública é uma estatal, assim como a sociedade de economia mista. Tá legal? E ainda assim, dentro dessa visão macro ao estudo da questão, as estatais visam lucro, né? A atividade econômica e financeira de forma principal e de forma secundária, prestação de serviço. A empresa pública, que é a resposta, você tem emprego público, empregado público, e pela regra constitucional do artigo 41 da Constituição Federal, você não goza da estabilidade constitucional, claro que se é sujeito a debates jurisprudenciais e doutrinários. Tá legal? Quanto à estabilidade ou não, ou melhor dizendo, a não estabilidade do empregado público da empresa pública. Show? Então, batemos um papo aí da questão 63, questão fácil, tranquila, light, tenho certeza que meus alunos que vieram às aulas, tá? Tiveram presentes, graças a Deus, a sua grandiosa maioria,
tá legal? Com certeza tiraram de letra essa questão 63, quando falou que o capital social é integralmente pertencente à administração direta. Opa, beleza. Empresa pública, tá legal? Que é 100% público. Show, tranquilo, como diz, tranquilo, calmo e favorável, né? Vamos lá, vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos aqui, ó. Em função, vamos lá, a respeito das características, olha aí, atos administrativos, assinale a alternativa correta. Letra A. Em função da presunção de legitimidade do ato administrativo, compete à administração, previamente à sua expedição, comprovar que a sua edição está em conformidade com a lei. Minha gente, presunção de legitimidade, né? Está dentro do tema atos administrativos. Presunção de legitimidade tem a ver com o quê? Com as características ou aqueles atributos do ato. Você tem a presunção de legitimidade, é aquele mnemônico PAT, né? Presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, o T de tipicidade e o I de imperatividade. Beleza. Muito bem. A presunção de legitimidade, tá, pela melhor doutrina, está presente em todos os atos. Por quê? Porque o ato é oriundo da administração pública. Tudo bem? Dizer essa questão de legitimidade, tá? Legitimidade vem da palavra legítimo. O que é legítimo, claro, é que partiu, tá legal, da administração pública, por quê? Porque ela, através do seu poder público competente, que edita leis. E aí você tem a legitimidade daquele ato. Então, ela precisa, previamente à expedição, comprovar que está em conformidade com a lei. Então, suponhamos você recebeu uma multa de trânsito em casa, abriu lá, enfim, viu lá se é da Guarda Municipal Civil, se é do Detran. Ora, anterior à expedição, à edição daquele ato, ou seja, aquele ato de multar, tá legal? Previamente à expedição, teria que se comprovar que está em conformidade com a lei? Não. A gente sabe que a presunção de legitimidade, vocês sabem, nós falamos sobre isso, o ônus da prova, aí sim, é do particular. Ele é que vai questionar essa presunção de legitimidade através de uma contestação, trazendo ali documentos que, por exemplo, naquele momento, ele não estava com o carro, com seu automóvel, estacionado naquele momento, naquele dia e naquele local, sequer seu automóvel estava estacionado naquela rua ali, porque ele comprova, tá legal, através de documentos, que ele estava em local diverso daquele. Tudo bem? Por exemplo, um ticket de um estacionamento, tá, de um shopping, naquele momento, naquela hora, ele estava em outro município, ou até mesmo em outro estado, com aquele automóvel. Então, não precisa previamente a sua expedição, tá legal, por conta da presunção de legitimidade que se encontra em todos os atos administrativos, a administração pública comprovar que a sua edição está em conformidade com a lei. Perfeito? Vai caber a você, sim, contestar você quem? O particular, o ônus da prova é seu em tentar derrubar, né, contestar os efeitos
daquela presunção de legitimidade que, aliás, enquanto não for dado efeito suspensivo, tá legal, por conta da presunção de legitimidade, ainda diz a melhor doutrina que seja um ato que você julgue arbitrário, ele vai estar valendo. Tá legal? Você que eu digo, você particular, que julgue arbitrário. A letra B, a presunção de legitimidade não depende de previsão em lei expressa, pois é inerente ao próprio ato administrativo. É o que a gente explicou ainda há pouco. Essa presunção, por você poder contestar, você particular que tem o ônus da prova, ela é dita pela melhor doutrina, ou dita pela melhor doutrina, como relativa, é iuris tantum, lá no latim, presunção relativa, ela não é uma presunção absoluta. Por quê? Porque ela pode ser derrubada, ela pode ser contestada. Tá legal? Até na via administrativa ou na via judicial. Vai ficar ao teu critério de acordo com o andamento dessa discussão concreta. Então, letra B, bravo. E aí você tem aqui na letra C, a autoexecutoriedade. Estamos na questão 64, versão 3, investigador de Polícia Civil São Paulo, analisando o gabarito da VUNESP para essa prova, versão 3, investigador de Polícia Civil São Paulo 2023. A autoexecutoriedade dos atos administrativos é incompatível com o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa. É incompatível? Não, é compatível. Sim. Então, vamos lá. Autoexecutoriedade, você viu comigo, tá legal? Ela não está presente em todos os atos, certo? Por exemplo, na questão da execução forçada de cobrança de multa administrativa, tá legal? O poder público competente, após o vencimento dela e não pago pelo particular, ela não é auto-executável por si só. O poder administrativo, o poder público competente terá que executá-la, de cobrar, junto ao poder judiciário. Perfeito? Muito bem. Então, veja, e aí você tem exemplos que a doutrina fala da auto-executoriedade. Por exemplo, quando você vem interditar um estabelecimento, porque você é fiscal da vigilância sanitária, por conta de alimentos perecíveis fora da validade que você constatou. Beleza, faça seu trabalho, porque a auto-executoriedade, diz a melhor doutrina, o ato tão logo praticado, seu objeto deverá ser imediatamente alcançado e não depende de prévia anuência do Poder Judiciário. É o famoso faça seu trabalho, tá legal, para o gestor público. Muito bem, e aí, claro, vai se abrir, evidentemente, diante do Estado Democrático de Direito, o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa para esse particular, tá legal, que teve o seu estabelecimento interditado. Obviamente, por conta de alimentos perecíveis que foram encontrados pela vigilância, né, pelo órgão público competente, pelo agente público competente da vigilância sanitária, fora da validade. Tranquilo? Beleza? Então não tem nada de incompatível, é compatível, assim já decidiu, tá, a jurisprudência. Na letra D, a imperatividade consiste na presunção de que o ato administrativo presumidamente foi emitido em conformidade com a lei. Imperatividade, falou em lei, não tem a ver com imperatividade. Imperatividade ou coercibilidade, tá legal? Também não está presente em todos os atos. Por exemplo, nos atos de gestão, atos negociais,
atos enunciativos, você não tem a imperatividade. A melhor doutrina entende que a imperatividade em si está presente maciçamente nos atos de império da administração pública. Então, veja, em conformidade com a lei, não tem nada a ver com imperatividade. Tá? A imperatividade tem a ver com a questão de atos de império. Claro que sobre o foco, evidentemente, de uma legalidade, mas a imperatividade como conceito, tá, de atributo ou característica do ato está intimamente ligado com essa questão que ela vai recair sobre o círculo de incidência a todos que se encontram sobre seus efeitos. Tá legal? E não está presente em todos os atos. E maciçamente a imperatividade está intimamente ligada com atos de império. Show? E por fim, a letra E, a autoexecutoriedade é uma característica, de novo, presente em todos os atos administrativos. Já falamos que não. Na execução forçada de multa, que é a ação de cobrança de multa administrativa, na questão da desapropriação, né, na efetivação daquele decreto de desapropriação junto ao Poder Judiciário, que a galera no céu naquela data determinada, data final determinada, informada naquele decreto do chefe do executivo. Tá legal? Então, ela não está presente em todos os atos, a autoexecutoriedade. Então, falamos aqui do gabarito da questão 64. Tá legal? Tranquilo? Tenho certeza que vocês tiraram de letra, estão tirando de letra essa prova da Polícia Civil São Paulo, de investigador de polícia, versão 3. Já de antemão, sempre desejei e sempre desejarei boa sorte para vocês, meus queridos alunos. Muito bem, questão 65 na telinha. Constitui conduta que ofende, olha, ofende o princípio da continuidade dos serviços públicos. Então, ele quer saber, no meio das alternativas, da letra A à letra E, o que ofende. Olha aqui, ó. A aplicação da exceção do contrato não cumprido aos contratos administrativos. Ela ofende ou não ofende? Não ofende. A exceção do contrato não cumprido aos contratos administrativos nada mais seria que cláusula exorbitante no mundo da licitação. É perfeitamente possível, tá, o licitante vencedor ficar sem receber por um determinado período de tempo, tá, porque é regra do jogo. E ele tem que continuar fornecendo o serviço. Aliás, jurisprudencialmente e de forma doutrinária, para ele parar a prestação de serviço por conta de inadimplemento, tá legal? Tem que ter uma sentença transitada em julgado autorizando isso, para que ele possa paralisar os seus serviços. Tudo bem? Senão o Estado vai lá e toma aquele serviço para ele. Tá legal? Enfim, então, a aplicação da exceção do contrato não cumprido aos contratos administrativos, tá? Ela não ofende o princípio da continuidade do serviço público, porque o enunciado da questão está falando de ofende, e aqui não ofende. Show? A letra B, a interrupção do fornecimento de serviços essenciais em função do inadimplemento do usuário. Olha aqui, ó. Inadimplemento do usuário, interrupção do fornecimento de serviço essencial. Ora,
ofende ou não ofende? Claro que não ofende. A Lei 8987 de 95 fala lá no seu quem foi meu aluno, a gente falou maciçamente sobre essa lei. O artigo 6º, parágrafo 3º, tá? Fala das situações excepcionais que não ofende a continuidade dos serviços públicos. Uma delas é o inadimplemento do usuário. É claro, a empresa particular venceu uma licitação. Ela estipula um preço tarifário que está no contrato administrativo que outrora ela celebrara com a administração pública. Então, ela tem que receber pelos serviços prestados. Perfeito? Então, o inadimplemento do usuário, ainda com decisões anteriores, jurisprudenciais do STJ, que se baseava lá no CDC, tá legal? No Código de Defesa do Consumidor, porém suas caiu por terra, por conta até mesmo de novos julgados, tá legal? Que vieram, evidentemente, reorganizar esse pensamento anterior, até diante de uma situação legalista, né? A Lei 8987 de 95, a Lei dos Serviços Públicos, fará claramente no artigo 6º, parágrafo 3º, essas situações excepcionais, tá legal? Que justificam, ou seja, que não ofende o princípio da continuidade do serviço público. Show? Na letra C, fala que a interrupção do fornecimento de serviço essencial quando o usuário do serviço for a Secretaria de Estado. Bom, perfeitamente correto. Tá legal? Jurisprudência entende que aí ofenderia por quê? Porque tem a ver, muitas das vezes, com a dignidade da pessoa humana, a vida, que estão intimamente ligados, né? Tá legal? E aí fala-se de hospitais, de delegacias, tá legal? Isso tem a ver com o interesse da coletividade, que a própria Lei 8987 de 95 também contempla. Perfeito? Então, a interrupção de uma Secretaria de Estado, evidentemente seus órgãos ali por desconcentração, evidentemente paralisaria um serviço essencial. Uma Secretaria de Estado de Saúde, Direito à Vida, como é que ficariam esses hospitais? De segurança pública, aí a delegada dos bandidos fica lá, beleza, tá faltando na delegacia, show de bola, a gente pode cometer crimes e delitos aqui à vontade, porque não tem como nos pegar, porque a delegacia está fechada, porque cortaram a luz dela. Não pode, né? Perfeito? Não é porque o professor Alexandre Bastos quer, não. É porque a jurisprudência, com base na Lei 8987 de 95, assim veio entender no caminhar da discussão desse assunto. Interrupção de fornecimento de serviço essencial para órgãos da administração pública. Então, aqui ofenderia. Casamento com os estudos Polícia Civil São Paulo. Na letra D, a interrupção de fornecimento quando os usuários deixarem de atender. Olha aqui, ó, os usuários, eles deixarem de atender às condições técnicas necessárias para a sua fruição. Ora, evidentemente, chegou uma concessionária de luz, de iluminação pública, naquele determinado local e constatou uma irregularidade. O usuário deixou de atender condições técnicas. Vamos lá. Ele mexeu lá naquele relógio. Evidentemente, haverá interrupção. E aí não vai ofender o princípio da continuidade de serviço público. Porque o usuário
conforme a própria leitura da letra D, deixou de atender às condições técnicas necessárias para a fruição daquele serviço. Que serviço? Fornecimento de iluminação, de luz. Perfeito? Então, aqui, tá, não ofende. E na letra E, deixar independentemente, olha aqui, ó, da natureza. Olha aqui, ó, independentemente da natureza do serviço, de prestá-lo diariamente em período integral. Se completa até com a análise da letra D, independentemente da natureza do serviço, fornecimento de luz. Você não pode deixar de prestar. Mas peraí, mas aí você chegou lá e o usuário deixou de atender às condições técnicas necessárias para a fruição. Mexeu naquele medidor de luz. Ora, a concessionária, ela não pode interromper? Pode, sim. Claro que pode. A Lei 8987 de 95 fala sobre isso, e próprio atos normativos, resoluções da agência reguladora, a ANEEL. Então, aqui também não ofenderia. Tá? Não é independentemente da natureza do serviço em período integral. Imagina, chegou lá, o usuário, como dito na letra D, ele deixou de atender às condições técnicas necessárias. Então, é autorizada a interrupção do fornecimento daquele serviço, o que não ofenderia o princípio da continuidade dos serviços públicos. Show? Tranquilo? Muito bem. Vamos ao caminhar da análise das questões. Vamos para a questão 66 da prova de investigador de polícia, versão 3, Polícia Civil São Paulo, 2023. Olha aí. Considere que o João, ele é servidor público. E na realização, de uma diligência externa no uso de veículo oficial, envolveu-se em acidente de trânsito com Maria. Diante da situação hipotética e a respeito da responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que, veja, então ele é servidor, foi praticar uma diligência externa com um veículo oficial e envolveu-se em um acidente de trânsito com Maria, que é um particular. E aí, trazendo essa situação, esse caso concreto, para o Instituto Jurídico da Responsabilidade Civil do Estado brasileiro, lá do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente de dolo ou culpa, e a ação de regresso aí sendo vista também nesse artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, caso o Estado efetue o pagamento de indenização em favor de Maria, poderá solicitar o ressarcimento das despesas a João, sendo essa pretensão imprescritível. Bom, e aí a gente tem uma posição, tá, quanto a essa questão de prazo prescricional de ressarcimento ao erário, oriundo de ato de agente público. O Supremo Tribunal Federal, em decisão, né, recente sobre esse tema de prazo prescricional contra o ressarcimento ao erário, de acordo com que o artigo 37, lá, parágrafo 5º da Constituição Federal, lá, fala desses prazo prescricional, né? O STF entendeu,
parágrafo 4º, enfim, lá do artigo 37, fala sobre essa situação de prazo prescricional. Tá? O STF, então, entendeu, em recente julgado, que somente seria imprescritível o ressarcimento ao erário por atos oriundos de agente público em caso de condutas dolosas com base na lei de improbidade administrativa. Aí seria imprescritível, por conta de ato doloso do agente público, quanto ao ressarcimento ao erário. Tá legal? Fora isso, o próprio STF entende, tá, que aplicar-se-á os prazos prescricionais descritos, tá, nas regras estatutárias daquele agente público. A administração pública, então, não pode cochilar para a questão desse ressarcimento, se não for ato doloso com base na lei de improbidade praticado por agente público no tocante ao ressarcimento ao erário, que aí sim seria imprescritível. Decisão recente do STF sobre esse tema. Show? Na letra B, há o dever de pagar indenização a Maria, independentemente, olha aí, ó, independentemente da existência de culpa, pois a responsabilidade civil da administração está fundada na teoria do risco integral. Primeiro, culpa ou dolo, né? Independentemente de culpa ou dolo, isso é um problema do órgão interno que vai investigar. Tá legal? A você, particular, só deve comprovar o dano como requisito da responsabilidade civil, que é dano, ação ou omissão, nexo causal. Ação ou omissão vai se perquirir dentro do órgão público através de uma sindicância, de um processo administrativo disciplinar, se assim for necessário o seu desenrolar, podendo até resultar numa demissão daquele agente público. Então, e ele fala aqui que esse caso do acidente numa diligência fala de teoria do risco integral? Não. Aqui seria risco administrativo que cabe às excludentes. Excludentes essas seriam quais da responsabilidade civil? Caso fortuito ou força maior, né, doutrinariamente, majoritariamente falando, vamos adentrar muito do tema, do lado do direito civil, caso fortuito, fenômeno de natureza, força maior, ações do homem. Perfeito? A culpa de terceiros, perfeito? Ou a culpa exclusiva da vítima. Tá legal? Muito bem. Então, isso seriam as excludentes dessa responsabilidade civil. Isso tem a ver, de acordo com o enunciado da questão, que foi uma diligência externa no uso de um veículo oficial, ele é servidor público, João, e envolveu-se em acidente de trânsito com Maria. Então, é a teoria do risco administrativo que cabe às excludentes. Tem nada a ver com teoria do risco integral. Meninos e meninas, vocês sabem, meus alunos queridos e queridas, alunos e alunas, você sabe que o risco integral cabe para danos nucleares, danos ambientais e terrorismo à aeronave brasileira. E não cabe alegação de excludente pelo Estado brasileiro, porque é risco eminente de morte à coletividade, risco imediato. Não cabe nenhuma excludente na teoria do risco integral. Então, foi a abordagem geral da letra B de bola aí, por que não é a alternativa correta para essa questão 66 da prova de investigador de polícia, versão 3. Na letra C, o Estado não responderá, caso comprovado que o acidente foi causado por culpa exclusiva de terceiro ou de Maria.
Perfeitamente correto. Vamos lá, então, de acordo com o caso concreto, o enunciado, vimos que é a teoria do risco administrativo. E, como tal, cabe excludente da responsabilidade civil. O caso fortuito, a força maior, a culpa de terceiro ou a culpa exclusiva da vítima, que seria Maria. Nesse caso, se foi comprovada a culpa exclusiva de terceiro, ou seja, esse terceiro, né, lá na responsabilidade civil, chama-se de fortuito externo, não tem nada a ver com a atividade estatal desenvolvida, por exemplo, tá? Um assalto dentro de transporte público, tá? Majoritariamente falando, a jurisprudência entende, tá, que é um fortuito externo, não tem a ver com a atividade principal, que naquele caso concreto seria levar você incólume, sem nenhum dano físico, tá? Um transporte público, uma empresa de ônibus, do ponto A ao ponto B. Então tem que te levar incólume, sem nenhum dano físico, do ponto A ao ponto B. Você pagou aquela passagem, adentrou naquele ônibus, né? Enfim, né? E aí ele tem que te levar incólume do ponto A ao ponto B, porque isso é inerente ao contrato de transporte. Agora, lá no meio do trajeto há um assalto, ele é tão vítima quanto você. É fortuito. Ele quem? A empresa de ônibus. Claro que são teses jurídicas, mas enfim, tá? Não tem a ver, tá? Essa culpa de terceiro com a atividade principal do exemplo que nós demos aqui, transporte passageiro de ônibus. Tá legal? O assalto não está diretamente ligado com a atividade dele principal, que é te levar incólume, repito, do ponto A ao ponto B, ou seja, sem nenhum dano físico. E de Maria, culpa exclusiva da Maria. Se ficou comprovada que a culpa é exclusiva de Maria, haverá uma isenção do Estado. Aqui não está falando de culpa concorrente do Estado. Aí haveria uma redução. Aqui, culpa exclusiva de Maria. Então, vamos nos ater ao que diz a letra C. Perfeito? Fala de culpa de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, que é a Maria. Sim, beleza. O Estado brasileiro não responderá. Caso assim, comprovado que foi culpa de terceiro ou culpa exclusiva de Maria. Show de bola. Na letra D, a indenização deverá ser paga a indenização somente deverá ser paga a Maria, caso fique comprovado que a conduta de João foi praticada com dolo. Pouco importa. É independentemente de dolo ou culpa. Tá? Isso, veja, requisitos da responsabilidade civil caberia a Maria somente comprovar o dano. A ação, omissão, o dolo ou a culpa, isso é problema do órgão público internamente que vai investigar através de uma sindicância e de um possível processo administrativo disciplinar no desenrolar dessa sindicância. Perfeito? E aí você tem o nexo causal. Então, ela não tem direito a receber esta indenização somente se ficar comprovado que João agiu com dolo. Não, é independentemente de dolo ou culpa. Basta a Maria comprovar o dano. Ou seja, sem dano efetivamente comprovado, não se fala de responsabilidade civil do Estado. Perfeito? O dano, então, é elemento nuclear para o Instituto da Responsabilidade Civil do Estado brasileiro. Na letra E, Maria deverá solicitar o pagamento da indenização de forma concomitante a João e ao Estado. João é o agente público, é o servidor.
Errado. Errado. Por quê? A lei diz que João, como servidor, ele responde somente de forma regressiva. Isso é pacífico na lei e na jurisprudência. Quem responde de forma objetiva é o Estado brasileiro, no sentido desse pagamento dessa indenização. Então, João, uma vez o Estado brasileiro sendo condenado, aí ele vai comprovar aquele pagamento, tá? E vai entrar na via judicial pedindo o ressarcimento daquilo que ele teve que dispor, tá? Para o pagamento da Maria. Jamais Maria deverá solicitar de forma concomitante a João e ao Estado brasileiro o pagamento da indenização. Não. João, reitero, como ele é servidor público, ele responde somente de forma regressiva, uma vez que o servidor responde de forma subjetiva. Porque vai se investigar dentro do órgão, através de sindicância, ou possivelmente o desenrolar da situação culminando com o processo administrativo disciplinar, se ele agiu com dolo ou culpa. Por isso, a subjetividade do servidor público na sua responsabilidade, tá? Bem como ele só responde de forma regressiva em caso de condenação do Estado brasileiro, que esse sim é que irá responder de forma objetiva a queixa de Maria e ao pagamento de sua indenização. Minha gente, com base nisso, tá legal? Terminamos então a análise, tá, da prova de investigador de polícia, versão 3. Espero que todos estejam bem nesse momento, com toda certeza estão mais tranquilos, e desejo, como sempre desejei e sempre desejarei, para vocês, meus queridos alunos e alunas, candidatos e candidatas, tá? Sorte para vocês nessa prova da Polícia Civil, São Paulo 2023, investigador de polícia versão 3, que acabamos aqui de debater, e em sua vida também. Um beijo dado no seu coração pelo professor Alexandre Bastos. Um abraço a todos que estão do outro lado da tela, rumo à sua aprovação. E não esqueçam de chamar o seu professor para aquele grande churrascão de posse. Um abraço.